Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Quem tiver a liturgia diária ou algum aplicativo aí, então coloque no Evangelho para poder acompanhar e ajudar nos momentos necessários. Naquele tempo, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes. De que o acusais? Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém,
continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que lhes queria aquele que fora preso por revolta e homicídio e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levava Jesus, pegaram certo Simeão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Por que se faz isto com a árvore verde? O que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificavam, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecerá e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus,
abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Depois de 5 semanas de preparação, chegamos à Semana Maior, ou a Semana das Dores. Estamos iniciando com o Domingo de Ramos, a Semana Santa. Esta semana que todos nós, cristãos católicos, devemos nos recolher para meditarmos a cada dia os sinais que o Senhor vai nos apresentando e assim tendo condições de viver esta espiritualidade própria desta semana. Começamos com 2 momentos. O primeiro, na aclamação deste Cristo Rei, como alguns querem e desejam. Mas que rei é este? Se formos fazer uma comparação entre os reis do mundo e o reino e o rei Jesus, nós vamos encontrar várias diferenças e entender que o reino de Jesus é um sinal da graça e do amor do que Deus nos apresenta. Olhando normal, o rei deveria estar com o seu cavalo muito bem preparado, arrumado, entrando no espaço também arrumado, preparado, onde as pessoas jogando flores, passando pelos tapetes preparados, este rei seria aclamado com sua coroa no alto. Mas esse rei Jesus é diferente, completamente diferente. Apresenta então aqui o seu primeiro momento. O rei vem da simplicidade, montará um jumentinho emprestado. Além de montar o jumentinho emprestado, não tem flores que vão sendo jogados pelo caminho, mas sim as próprias pessoas jogam as suas vestes para que ele possa passar. O rei vai entrar no palácio. Esse Jesus não tem este palácio. Tem a vida, tem o caminho que vai sendo preparado para que ele possa, então, assumir. O rei tem as pessoas que estão ali, os seus súditos, para poder, em muitos momentos, puxarem o seu saco. Jesus não tem. Jesus apresenta aqui algo completamente diferente. Mesmo sendo aclamado e o povo desejoso de um rei que possa ser diferente, mas o reino de Jesus não é o reino da terra, não é o reino deste poder temporal. Diante destas situações também apresentadas, este rei vem diferente. O rei que as pessoas querem colocar no palácio para que possa mandar, este rei vem de uma forma completamente diferente. Vem mudar o sentido dos nossos corações. Vem apresentar para nós algo que nos impulsiona para uma vivência diferente. O texto encerra, do texto de hoje, dizendo que os mestres da lei repreendiam os discípulos de Jesus para que eles calassem, porque não pode um rei agir assim. Não é este tipo de rei que eles esperam. Jesus então avisa: se porventura eles se calarem, as pedras gritarão. É este reino. É o reino da justiça, o reino do amor, o reino da doação, um reino completamente diferente.
nós não estamos encenando. É bom que a gente tenha isto no coração. Não é uma semana de encenação, é uma semana de espiritualidade. É uma semana que vamos viver a partir daqueles sinais que o Senhor nos apresenta. E começamos justamente nesse dia, indo e dizendo deste reinado de Jesus: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. São estes sinais que nós anunciamos. Mas veja como é contraditório. O mesmo povo que aclama Jesus como rei, que querem colocar Jesus na sua cadeira para poder de lá mandar, é o mesmo povo que o acusa. É o mesmo povo que o condena. É um povo que se deixa manipular. É um povo que vive em função das mentiras, do engano, do engodo. É um povo que se deixa levar pelas autoridades que nem sempre estão preocupados com o bem do povo, mas consigo. Um povo que deixa e se torna massa de manobra. É o povo que aclamou Jesus como rei. E é o mesmo povo que diz: crucifica-o, crucifica-o. Como nós vamos lidar? É um povo que é chamado a assumir o seu compromisso na igreja, mas, no entanto, coloca outros compromissos em primeiro lugar. Deixa que o mundo tome conta. Esquece do seu tempo de espiritualidade, do momento de estar com Jesus. Esquece que o domingo é o dia do Senhor. É o dia de nos reunirmos em torno do altar para celebrarmos a vida. De estarmos verdadeiramente atentos àquilo que o Senhor nos anuncia. Ah, mas se tem uma festa, se tem outros compromissos, eu deixo a igreja. Mas aclamamos Jesus como Rei. Colocamos esse Jesus como sinal extremamente importante. Mas na hora que Ele precisa de nós, nós gritamos baixinho: crucifica-o, crucifica-o. E como nós vamos ajudando a crucificar Jesus? Todas as vezes que você deixa de assumir o seu compromisso na sua comunidade de fé, onde você coloca outras coisas como prioridades, crucifica-o. É assim que os mesmos que celebram, que agradecem, que louvam, são os mesmos que traem o próprio Cristo. E nós precisamos ter consciência, senão crucificaremos sempre Jesus. Mesmo aclamamos este Jesus como Rei. Tu és católico? Sou. Tem compromisso com a sua igreja? Às vezes. Vai na missa? De vez em quando. Participa de algum grupo? Quase nunca. Crucifica-o. Crucifica-o. É assim que nós vamos fazendo. E se porventura acontecer alguma coisa, negamos a fé. Se alguém porventura chegar até você e for então conversar sobre este Jesus e começar a dizer algumas mentiras, diremos, crucifica-o, crucifica-o. Mas como então trazer este Jesus da vida para aquilo que Ele realmente quer de cada um de nós? Os ramos nas mãos, as vestes belíssimas, mas às vezes o coração frio, o pensamento ruim. Crucifica-o. Crucificamos muitas vezes Jesus nos irmãos que sofrem. Crucificamos muitas vezes Jesus nas pessoas que precisam de nós,
e viramos as costas. Crucifica-o. Crucifica-o. É assim que em muitos momentos louvamos, fechamos os olhos, cantamos, rezamos, mas na hora da parte concreta, crucificamos o Cristo. E nós precisamos tomar consciência, diante da ação do Senhor, que é apresentada a cada um de nós. Veja a riqueza da primeira leitura de hoje do servo sofredor. Um dos relatos do servo sofredor. Ele se coloca à frente do seu povo para enfrentar os tormentos e os sofrimentos. Ele está ali, em pé, pronto para poder então assumir a fraqueza do povo. Ele é o pastor que está à frente do seu povo. Mas Deus é o seu auxiliador, mesmo diante de tantas situações, jamais distanciará dele. Mesmo diante dos sofrimentos, das dores, é preciso confiar nesta graça e nesta misericórdia do Senhor em nosso meio. A segunda leitura de hoje, da carta aos Filipenses, Paulo então vai nos apresentando esse Jesus que viveu em condição divina. Não fez o ser divino um distanciar, mas um aproximar de cada um de nós. Nos trouxe para perto de Deus. Nos deu esta condição desta participação. Tornou-se homem para entender os homens, para entender os sofrimentos dos homens. Doou-se por completo a cada um de nós como sinal do seu amor. Mesmo sabendo da sua morte. Mas Jesus viveu tudo para mostrar a grandeza do nome de Deus. E assim, devemos dobrar os nossos joelhos diante da grandeza de Cristo. Ele é este Senhor. Ele que se apresenta a cada um de nós neste sinal. Ao longo destas semanas, meus irmãos e irmãs, vocês devem lembrar lá da quarta-feira de cinzas, ou melhor, alguns devem lembrar, que a proposta e o convite era: convertei-vos e credes no Evangelho. Mas a conversão não é só da boca, é do comprometimento, do nosso compromisso. E ao longo destas semanas, foram feitas algumas propostas para vocês, entre elas, os retiros. Graças a Deus, este ano, quase todos fizeram retiro. Se sobrou, deve ser uns poucos. Mas todas as pastorais e movimentos e comunidades assumiram esta condição de estarem juntos, para rezar juntos. Além do nosso momento, do nosso retiro quaresmal, às 6 horas da manhã. Além das nossas orações pessoais. Mas, acima de tudo, queridos irmãos e irmãs, é o seu compromisso de fé junto a Jesus, neste testemunho desta fé, no estar juntos para poder rezar e agradecer, mas também no seu momento pessoal com Jesus, se colocando diante dele para uma vida, para o caminho que nós devemos fazer. Abrindo hoje esta semana santa, esta semana de tantos sinais, somos convidados a entrar no Espírito do Senhor, na preparação da sua Páscoa, no ato deste grande amor de Deus para conosco. É a nossa fé, é o nosso comprometer-se com o Senhor, na resposta direta daquilo que Ele deseja a cada um de nós. Não nos deixemos levar pelas mentiras, mas busquemos sempre esta graça que nos liberta e que nos salva. Meu Deus,
meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, não é Deus que nos abandona, somos nós, na nossa condição, que nos distanciamos de Deus. Mas Ele está sempre de prontidão para nos acolher. Este sinal é importantíssimo, mesmo diante das suas dores, dos seus sofrimentos, diante de tudo, mesmo naquela hora, que dá a impressão que você está sozinho ou sozinha, que parece que não tem ninguém com você. Deus está ali com você. Ele não te abandona. Ele vai estar sempre presente, mesmo diante da tristeza, da dor do seu coração, dos problemas que você carrega. Deus está ali com você. Presente, queridos irmãos e irmãs, sempre presente, para te ajudar a vencer todos os sinais e os tormentos que o mal porventura possa apresentar. Confie na graça e nesta misericórdia do Senhor. Ele te liberta, Ele te salva. Nunca se esqueça, pare um tempinho, dialogue com Deus. Entenda o que Deus quer de você, para que verdadeiramente você busque aquilo que o Senhor deseja realmente de você. Coloque diante do Senhor, mesmo na sua pequenez, mas na graça, que este Deus jamais te abandonará. Meu Deus.